Aleluia, graças a Deus. Queridos, hoje eu queria fazer uma meditação e eu vi um versículo na Bíblia que eu li durante a semana e que veio encaixar. Eu queria começar com ele. Está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Olha o que Salomão vai dizer. Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Você que está também participando do culto pelo YouTube, seja bem-vindo, que Deus abençoe e que você possa receber a palavra do Senhor nesta noite também. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Só um. Quem se isola Hoje nós vivemos numa sociedade onde que as pessoas buscam estar sozinhas, buscam ser independentes, buscam se isolar. E o que é que diz a palavra de Deus? Olha, Salomão já dizia isso. Quem se isola busca interesses egoístas. Está pensando somente nela. Está pensando só em si mesmo. E se rebela contra o bom senso, contra a sensatez, contra o equilíbrio, contra a coisa boa. Isso quem está dizendo, irmão, é o pastor Botelho, é a palavra do Senhor. E Deus conhece de cada um de nós, porque foi Ele que nos criou. Ele sabe as nuances das nossas vidas, Ele sabe o que nós precisamos, o que não precisamos, o que é importante para nós, o que não é importante para nós. Muitas vezes é que a gente se prende às coisas que não são importantes para nós, do ponto de vista de vida, de qualidade de vida com abundância. E nós queremos construir nossas vidas de outra forma. E muitas vezes desprezamos aquilo que a palavra de Deus diz. Olha, Aristóteles, que foi um dos pais da filosofia, ele diz assim: o homem é um ser social, pois é de sua natureza viver em sociedade. Ele só encontra a felicidade na convivência humana. Isso foi Aristóteles, não foi Bíblia não, Aristóteles. Mas Salomão bem antes já dizia isso aí. Ele já dizia, coloca o versículo aqui por favor. Ele já dizia que quem se isola busca interesses egoístas. Ou seja, não busca a plenitude da vida. E sabe, eu vejo muitas pessoas, e aqui em Águas Claras a gente vê muitos idosos isolados, muitas pessoas vivendo sozinhos. No meu prédio mesmo, a gente tem umas 3 ou 4 senhoras que a gente sabe que são pessoas sozinhas, e pessoas que tentam buscar um aconchego, buscar alguma coisa para poder ter o significado de vida. Um tempo atrás, eu vi uma notícia nos Estados Unidos, lá ainda é bem pior do que aqui no Brasil, que um senhor faleceu e depois de quase um mês notaram alguma coisa diferente do negócio pelo fedor que estava do corpo lá em decomposição. E abriram, ele falou, há um mês, mas ninguém sabia da existência dele. E sabe que isso é uma coisa que deprime muito? Que deprime muito. E aí eu fico pensando assim com a nossa igreja, irmãos. Nós estamos vivendo um momento especial. Nós estamos vivendo um momento onde nós aprendemos ou estamos buscando ser uma comunidade espiritual. E a comunidade espiritual, para mim, para nós, é uma comunidade que tem dois caminhos para ser seguido. O primeiro caminho é a gente crescer na palavra de Deus, é a vocação, é o estudo da palavra em si mesmo, assim no sentido, você pessoalmente, de ler sua Bíblia, de fazer o seu devocional, de ter o seu tempo de solitude, não de solidão, mas de solitude. O tempo de solitude é aquele tempo para Deus, nessa relação íntima com o Espírito Santo. Nós cantamos aqui sobre o Espírito Santo, essa relação íntima com o Espírito Santo. Essa é uma questão pessoal. Eu não posso
não é? Estabelecer para você rotinas, você tem que se estabelecer, você tem que se autodisciplinar e dar seu tempo para Deus, levantar o seu altar na sua casa. Isso é você. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo aqui, que é necessário parar no momento do dia, agradecer a Deus, ler a palavra de Deus, meditar um pouco, dar um tempo para Deus, ouvir Deus falar com você. Porque Deus fala, irmãos. Aliás, será o nosso tempo, nosso tema do próximo, nós vamos terminar a mutualidade do serviço agora e vamos aprendendo a ouvir a voz de Deus. Vai ser o tema dos próximos encontros. Aprendendo a ouvir. Porque tem crentes que não aprendem a ouvir a voz do Senhor. E Deus fala. Deus se manifesta o tempo todo, irmãos. Se manifesta principalmente através da sua palavra aqui. Mas nós vamos ver como Deus fala. E o problema não é que Deus deixou de falar, é que nós deixamos de ouvir. Nós estamos tão atarefados, tão entretidos com tantas coisas deste mundo, que a gente desaprendeu a ouvir a Deus. E isso é condição sine qua non para um crescimento espiritual. Não somente falar com Deus, mas aprender a ouvir a Deus. Então isso é vocação. É a sua leitura da palavra, é o seu estudo. É você ouvir uma mensagem, repetir uma mensagem. É você ter um tempo para se edificar. Mas aí o outro lado também, porque isso só vocação, nós vamos ter aqui uma igreja de competidores, mas não é isso que nós queremos. Nós precisamos estabelecer a unidade do Espírito. E qual é o propósito da unidade do Espírito? É a vida, é a convivência, é a comunhão, é o conhecimento, é o compartilhar da vida, irmãos. Sabe, as igrejas que são perseguidas, elas sabem o valor disso. Elas sabem do valor de que é compartilhar suas dores, suas mazelas, suas tragédias da vida, o suporte um do outro. Isso. E a gente precisa resgatar isso como igreja, é muito importante. E a oportunidade que a gente está colocando aqui, quando eu ouvi o testemunho da irmã Olga, eu disse, puxa, que legal, que coisa excepcional. Uma senhora que talvez isolada ali, e aqui ela se sente bem. A irmã Graça hoje também, né, irmã Graça? Deu o seu testemunho. Ela disse, pastor, estou me sentindo muito bem aqui. Olha que diferença faz, irmãos. É por isso que o diabo quer que a gente se isole, que a gente se separe, que cada um vá viver sua vidinha, sem compromisso uns com os outros, sem compartilhar uns com os outros. E isso é um desafio para a igreja dos nossos dias, principalmente numa igreja que vive no mundo capitalista, onde nós temos facilidade de entretenimento, nós temos facilidade de tantas opções na vida. Eu me lembro quando eu era jovem, né? Não tanto tempo atrás, mas quando eu era jovem, a gente só tinha na igreja a opção da igreja. Então a igreja era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Hoje os jovens têm 500 mil opções, inclusive de não vir ao culto ao domingo. Inclusive de ficar em casa, tranquilo, não estar em comunhão na igreja. Eu não estou reclamando de vocês estão aqui. Tá? Vocês estão aqui, eu dou parabéns para vocês. Mas assim eu fico pensando, como o diabo ataca isso, como o diabo faz desta forma. E aí esse mesmo Salomão, irmãos, ele vai escrever lá no capítulo 4 de Eclesiastes, ele vai dizer duas coisas que oprimem. Ele começa o capítulo 4 dizendo, uma coisa, a opressão que está debaixo do sol. A primeira opressão que ele descreve, até o versículo 6, é a opressão dos homens em relação ao homem, de colocar o poder em cima do outro, de obrigá-lo, isso é uma opressão. Mas a segunda opressão, olha o que diz capítulo 4, versículo 7. Versículo 7 lá de Eclesiastes.
descobri ainda outra situação absurda. Olha como diz a palavra de Deus, uma situação, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Ele diz, a primeira é que os homens se oprimem os próprios homens através do poder. Agora a segunda, olha o que ele vai dizer da segunda situação absurda. Aí ele cita um caso, ele diz assim, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando? Para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Até aí. Parece que Salomão está falando da nossa época. Ele está descrevendo um homem da nossa época. A pessoa que, o trabalho aqui, não é somente o trabalho em si, mas é a nossa construção humana. Tudo aquilo que nós fazemos aqui e que colocamos nosso coração, a nossa dedicação, tudo aquilo que vai ser prioridade da nossa vida, tudo aquilo que nos rouba aquilo que Deus tem para cada um de nós. E nós descobrimos, há duas maneiras de nós descobrirmos o que Deus tem. A primeira é nessa relação vertical com Deus, a segunda é na convivência com a igreja, irmãos. Entenderam? Porque o plano de Deus para mim e para você é igreja. É igreja. Se a igreja não fosse importante, não era classificada como a noiva do Cordeiro. Se Jesus chamou como a minha noiva, é porque é importante. Porque noiva é importante para quem está noivo. Aliás, o noivo faz tudo. Era bom que os noivos, os casados, continuassem noivos pela vida toda, né, irmãs? Sim ou não? Não é? Mas os noivos, entenderam o que eu estou falando? Então, olha só, porque isso é importante, é isso a gente colocar. Então, o que é que Salomão está dizendo aqui? Existe outra tragédia. Qual é a tragédia? É um homem que se isola. E a igreja é essa comunidade. E quando nós nos isolamos da igreja, quando nós somos apenas consumidores, nós estamos em pecado. Nós estamos errados, irmãos. Porque esta não é a vontade de Deus, não é. Não é a vontade de Deus. E aí Salomão vai descrever qual é a vantagem de estarmos juntos. Ele não dá só uma cacetada, mas ele vai dizer assim, olha, sabe por que é bom estarem juntos? Porque é bênção para a sua vida. Você pode pensar, poxa pastor, eu já passei por uma experiência terrível e me decepcionei, me frustrei com a igreja. Mas irmãos, se você encontrar uma nota de $100 falso, não é verdade? Você vai deixar de acreditar nas verdadeiras que você vai chegar à sua mão? Não. O nome disso é generalização. Você passou por uma frustração e você acha que todo mundo é assim. Não. E você faz dessa experiência malfadada, você faz dessa experiência o quê? Uma regra de vida. Não é assim. E mesmo hoje nós conversamos aqui no núcleo, eu estava no núcleo Plenitude hoje, nós conversamos. Viver convivência, irmãos, é risco. É risco. Quem convive se arrisca. Se arrisca em todas as áreas. Em frustração, decepção. Mas eu creio que Salomão nos dá mais alegria, nos dá mais vantagens da comunhão do que a gente se isolar. Então eu estou conclamando aqui para a igreja, se você não está no núcleo de convivência, venha para o núcleo de convivência. Porque a gente está vendo aqui, nós tivemos a reunião toda segunda-feira, depois da ceia, nós fazemos uma reunião presencial com os dirigentes de núcleo. Não é isso, pastor Ismael? E nós vimos o quê? Testemunhos de pessoas que a gente nem estava, e a gente fica pensando assim, poxa, quando era antigamente, a gente nem sabia o que estava acontecendo com as pessoas. E aí hoje os dirigentes dizem assim, ó pastor,
acontecendo isso aqui, eu peço oração, como é que a gente pode fazer? Essa pessoa está assim. Aí o pastor da igreja pergunta, e fulano, você está dentro? Não, insiste com ele, busca ele. Isso é cuidado. A mutualidade do cuidado é exatamente isso. Nós precisamos prestar contas uns com os outros, irmãos, é assim que funciona igreja. Isolar-se é uma artimanha maligna. Isolar-se é uma pessoa que acha que vai... Eu sei que tem pessoas que vão se justificar porque já passaram por experiências ruins. Mas tem outras pessoas que dizem, eu não quero compromisso. Eu não quero nada. Eu não quero viver em comunidade. Mas viver em comunidade, eu vou lhe mostrar agora o quanto é importante. Porque Salomão disse, olha, aquele que se isola é insensato. Aquele que não compartilha é insensato. Aquele que não está junto é insensato. E aí ele vai dizer aqui que há uma tragédia, um homem que vive para si, unicamente para si, para suas construções. E o texto que nós lemos aqui do versículo 7 é exatamente isso. Essa pessoa que vive para si. No final, louco, pedirão a tua alma. O que tens, para quem será? Jesus diz isso. Então nós não podemos cair nessa armadilha maligna que nós como cristãos podemos viver isoladamente. Não podemos, irmãos. Lembre-se, até Aristóteles diz assim, a felicidade só é encontrada na convivência. Na convivência. Pessoas que vivem só, podem até parecer se tornar independentes, se acharem independentes. Mas vão sofrer, são pessoas que estão sofrendo emocionalmente. Pessoas que estão em depressão, têm agonia. Solidão não é bom para a alma. Então vale a pena correr o risco. Vale a pena se aproximar dos outros, vale a pena. E a sua comunidade, a sua igreja. Eu creio que você está aqui porque o Espírito Santo lhe trouxe. E porque você resiste tanto em se agregar, em se ter comunhão. É isso. E aí nós vamos partir para Eclesiastes capítulo 4. No mesmo capítulo, vamos ler agora o versículo 8. Vamos lá, o versículo 8. Já lemos. Versículo 9. Aí o que é que vai dizer? Olha, o 8 diz assim, um homem tal, aconteceu isso aqui, vivia sozinho, só pensava no trabalho, e juntou, e o que ele tem, que isso vai adiantar nada. Aí Salomão vai para o 9, ele diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Em primeiro lugar, produtividade na vida. A igreja, e eu vou me prender à comunidade, porque essa verdade bíblica, ela pode ser usada no casamento, na vida conjugal, ela pode ser usada, né, na sua vida social, mas eu quero aplicar aqui na comunidade. Quando nós estamos juntos, irmãos, com o mesmo propósito, a igreja avança, a igreja cumpre o papel que Cristo quer. A igreja vai para frente. E quando a igreja vai para frente, as portas do inferno não prevalecem. Não prevalecem. Uma igreja dividida, uma igreja totalmente espalhada, é uma igreja enfraquecida, irmãos. É uma igreja que não produz. Cada um tem a sua vidinha, cada um pensa de um jeito. Cada um faz de um jeito. Nós precisamos, é por isso que nós colocamos o nosso propósito aqui. Qual foi o propósito que nós colocamos? Qual é o propósito nosso, como comunidade Betel? O propósito da igreja não é, vamos comprar um palácio para o pastor Botelho. Não, não é isso. O propósito da igreja é inspirar pessoas a se tornarem templo do Espírito Santo. Para quê?
para adorarem a Deus. Este é o nosso propósito aqui nessa terra, irmãos. Qualquer outra coisa fica aqui. Jesus disse assim, o maior investimento que vocês podem fazer é o investimento no reino, onde a traça não rói, não tem ferrugem, nem o ladrão rouba. Jesus falou isso. E a gente reluta. A nossa natureza é muito forte com isso. Parece que nós queremos nos garantir naquilo que construímos. Não é assim, irmãos. Isso passa. Isso se acaba. Às vezes se acaba antes do tempo. Acaba na sua vida ainda. Invista no reino de Deus. Eu não estou dizendo que você não vá ter a sua casa, vá ter o seu trabalho. Eu não estou dizendo isso. Mas não ponha no mesmo nível o reino dos homens com o reino de Deus. Porque Jesus mesmo falou isso. Ele disse, buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas. Jesus deixou tudo, falou tudo que tinha dito. E qual é o nosso problema? Ou nós não acreditamos em Jesus, ou nós queremos viver como queremos viver. Buscai primeiro o reino. Há dúvida nisso? Há dúvida nesse versículo de Jesus? Alguém tem outra interpretação? Buscai primeiro o reino de Deus. E ele estava falando, não era para uma plateia, um grupo de pessoas daqui da Betel de Águas Claras. Jesus não estava falando para Betel, onde cada um de nós aqui temos carro, temos comida o tempo todo, temos um bom apartamento, temos um bom trabalho. Jesus não estava falando para esse público, não. Ele estava falando na Galileia. Ele estava falando para pessoas que estavam oprimidas, pessoas que estavam sufocadas, não só pelo Império Romano, mas pela religiosidade que usurpava deles. Está falando para as pessoas que tinham fome. Eu tenho certeza que ninguém aqui passou fome. No último mês alguém passou fome aqui? Não. É esse tipo de pessoa que Jesus está falando, e Jesus está dizendo assim, buscai primeiro o reino de Deus. Não se preocupe, porque Ele é a nossa garantia, irmãos. Jesus, agora, veja bem, a garantia de Jesus para mim e para você, não é nos dar o que nós desejamos, mas é nos dar aquilo que necessitamos. Dá para entender isso? Não é o desejo no meu coração que Jesus vai satisfazer, mas é aquilo que eu preciso para viver, o necessário. Então, assim, infelizmente a gente vê pessoas que nunca se contentam com o que têm, não é? E aí o que é que ele diz assim? A igreja precisa estar aqui unida. Deixa eu voltar aqui, né? A igreja precisa estar unida, porque precisa caminhar a dois. Precisa caminhar a dois. É rebanho. É pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu não vejo pastor de uma ovelha, eu vejo pastor de rebanho. Todo pastor tem um rebanho, não é uma ovelha. Se você diz, Senhor é o meu pastor, então o Senhor é o pastor não só seu, mas do rebanho todo. E o rebanho todo são seus irmãos, são suas irmãs, são as pessoas que congregam com você, que estão juntas com você, que Deus colocou no mesmo lugar, no tempo e no espaço. É aqui. É nessa convivência aqui. E você não vai escapar. Que se você disser assim, vou sair dessa igreja e vou para outra, você tem que cumprir no mesmo rebanho. Então, às vezes, melhor é o seguinte, eu não vou nem para lá, nem para cá, eu vou ficar independente. E eu vou assistir o meu culto pelo YouTube. Estou fazendo a minha. Isso lê do engano. Lê do engano. Você está pecando. Essa não é a vontade de Deus. Isso é rebeldia contra Deus. Rebeldia. O nome disso é iniquidade.
Sabe o que é iniquidade? É quando o homem se revolta contra aquilo que é a vontade de Deus na vida dele. A gente gosta de chamar de iníquos os outros, né? Que não tem Jesus. Mas muitas vezes nós estamos cometendo iniquidade. Significa que eu não estou cumprindo, eu estou me rebelando contra a vontade de Deus. A dúvida que a vontade de Deus, a igreja faz parte da vontade de Deus, sim ou não? Há dúvida disso? Não há. É a igreja. Ele deu o seu sangue, partiu o seu corpo pela igreja. Hoje nós estamos vivendo nesse momento aqui, né? Israel e as pessoas, Israel, Israel, Israel. Lembre-se de uma coisa, o tempo de Deus agora não é para Israel. Não é. Deus vai livrando Israel, mas não se preocupa com Israel. Deus cuida dele. E Deus sabe o tempo. Deus sabe o tempo de Israel. A preocupação hoje é a igreja, irmãos. É a igreja. Então, quando a gente olha para Israel, a gente tem que olhar para a gente. Deus está tratando de Israel e eu tenho que olhar para mim, não ficar me preocupando muito com Israel. Não estou dizendo que a gente não tem que orar para Israel. Vamos orar. Mas tem pessoas que estão, tudo é Israel. Não, Deus tem um tempo para Israel. E Deus trata na história agora da igreja. É a igreja. Israel, quando a igreja for levada, aí Deus vai dar o olhar para Israel. Então, tem crente que está tão preocupado com Israel e não se preocupa consigo mesmo, que é a igreja. É isso que eu estou querendo dizer. Se preocupa com você, preocupa com sua igreja, com sua comunidade. Viva na sua comunidade, participe da sua comunidade. Então, trabalhar juntos faz parte do projeto de Deus. Se você for ler Romanos capítulo 16, você vai ver a lista de Paulo de pessoas que eram cooperadoras, pessoas que estavam no reino trabalhando. E você sabe por que o reino, naquele momento histórico da igreja primitiva, se expandiu tão rápido? Porque as pessoas estavam envolvidas. Não eram Paulos que iam pregar, não. Quem ganhava muita gente, que convencia muitas pessoas, era o padeiro, era a dona da loja de roupa, era essas pessoas que faziam o evangelho rolar. Paulo é apenas aquele que tem a estratégia de Deus na cabeça. O Espírito coloca Paulo com a estratégia da igreja, ia a todos os cantos, mas onde ele colocava, a partir dali, ele saía e a igreja se infiltrava. Era assim. Chegava em Coríntios, aí chegava em Coríntios, o que acontecia? Aí Paulo pregou, formou um núcleo. Aí Paulo ia para outra cidade. É só você ver a missionária. Aquele povo que estava ali expandia a igreja. E o que Paulo fazia era cuidar da doutrina dessas igrejas. Colocar homens ali direcionando, mas a igreja que faz isso, irmãos. Então o trabalho é extremamente importante. E o Salomão está dizendo assim, bota o versículo novamente, por favor. Versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Lembre-se disso, isso é vantagem. E em todas as áreas da sua vida, se você for no seu casamento, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você for num trabalho qualquer, sabe aquelas pessoas, vai num time de futebol, aquela estrela que quer ganhar sozinho, não ganha. Porque nós dependemos uns dos outros. A segunda coisa, vamos lá, o que ele diz. Versículo 10. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar. Isso significa empatia, identificar, ajudar. Na convivência nós temos isso.
E eu estou vendo isso, nós estamos vendo isso na igreja, as pessoas que estão no núcleo, as pessoas que precisam. Às vezes a pessoa está passando pelo perrengue no casamento, chega aqui para aqui, vamos lá, vamos orar, vamos fazer isso. Isso é ajudar, sabe? As pessoas, vão conhecer minha vida. Agora, eu fico assim, indignado quando a pessoa se isola, passa lá sozinha, não sei o quê, aí depois vem reclamar da igreja. Eu passei por isso e ninguém me visitou. Eu passei por isso e ninguém orou. Mas como? Eu tenho bola de cristal? Não, irmãos. É nessa convivência que a gente se conhece, que a gente vê as necessidades, que a gente investe na oração, que a gente investe na nossa energia, que a gente investe no nosso tempo, é que a gente dá a mão, ajuda um ao outro, mas não tem isso, não tem esse revelamento dentro da igreja, porque isso faz parte da convivência, isso faz parte de estarmos juntos, de ajudarmos uns aos outros. Então, quando um cai, o outro levanta. Quando um precisa, o outro ajuda. E isso vai se criando, irmãos, um vínculo. Até aqueles mais ariscos vão entrando nesse processo. É assim que Deus faz. É uma pessoa que olha e diz: irmã, agora todo mundo já conheceu a irmã Olga aqui, não conheceu? Então, irmã Olga é membro do corpo de Cristo. E nós estamos aqui para abençoar a irmã Olga. Amém, irmãos? Estamos aqui para abençoar a irmã Olga. Então é assim. Então assim as pessoas depois reclamam: essa igreja não me ajuda. Eu estive tão ruim e ninguém me visitou. A pessoa não se envolve. A pessoa não chega junto. A pessoa não tem convivência. E depois vem exigir da igreja. Se não há convivência, não há intimidade, irmãos. Não há. Às vezes, você tem uma pessoa da sua família, isso é muito comum no Nordeste, né? Você tem uma pessoa da sua família, é seu irmão, sua irmã, mas você nunca conviveu com ela. Você nunca fez vínculo. Você nunca viu aquela pessoa. Você não vai criar esses vínculos. Entenderam o que eu estou falando? Então, o papel do Espírito Santo aqui é criar vínculos entre nós. O Espírito nos abençoa e nós abençoamos uns aos outros. Nós vivemos juntos, irmãos. E Deus lhe colocou nessa comunidade, entenda isso. Entenda. Se você acha que não é essa comunidade, não tem problema, vá para outra comunidade. Eu só quero que você se sinta bem aqui, que você se sinta participativo. Você não precisa. Está aqui a força. Graças a Deus tem muitas comunidades. Mas aqui nós estamos pensando assim. Nós queremos ser uma comunidade espiritual. Nós queremos ver os nossos irmãos crescerem na vocação. Eu quero crescer cada vez mais na minha vocação, no meu relacionamento com Deus. Eu quero crescer na unidade do Espírito. Eu quero conhecer meus irmãos. Eu quero viver com os meus irmãos. Eu quero trabalhar com meus irmãos. Eu quero apoiar os meus irmãos, eu quero ter empatia. Quando eu vejo alguém doente, eu tenho empatia, sabe? Aquele bom samaritano que passa e olha e tem empatia por quem nem conhecia, mas se aproxima e cura, e leva a cura, leva a ajuda. Versículo 11, olha a vantagem. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. Sabe? Você sabe como é que é feito o aquecimento? É por uma troca de calor. Então você tem uma coisa aqui quente, e tem uma coisa fria aqui. Quando você junta, há uma troca de calor. E vão chegar a uma temperatura. Isso é troca de calor. O que eu quero dizer aqui, eu estou entendendo desse versículo? Eu estou dizendo que a comunidade precisa aprender a trocar calor. É um envolvimento emocional, é um envolvimento de cuidado, é um envolvimento de alma, irmãos.
É quando eu vejo alguém sofrendo, eu estou com ela. É essa ajuda, né? Esse aquecimento pode ser qualquer coisa, às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes, irmãos, é uma ajuda financeira mesmo, às vezes é uma assistência na casa, é uma oração. Isso é aquecer um ao outro. Quando nós nos preocupamos, mas quando a gente, uma igreja, não vive nisso, que se lixe o outro. Que se lixe que a irmã Samua está passando por um perrengue. É problema dela. E aí a gente vai vivendo assim, totalmente, isso não é. É como o Ebiú fala assim, nem saco de batata é, né, Ismael? Nem saco de batata, porque o saco de batata, as batatas estão juntas, né? Entendeu o que eu estou falando? Então é isso, o aquecimento, assim, a gente sentir a temperatura do outro. E a gente só sente a temperatura de alguém, irmãos, quando a gente chega próximo. E às vezes a gente está tão frio, que a gente chega e o calor do outro nos aquece espiritualmente, nos aquece emocionalmente, materialmente. O calor do outro vem para nós, irmãos, e a gente sente esse calor. E o calor do crente, a fonte do calor do crente não é a natureza humana, mas é o Espírito que está dentro de nós. Ele que nos aquece, é o Espírito. E quantas vezes você vai assim, uma pessoa está fraquejando ali, nem sabe, aí você chega e dá uma palavra, o Espírito trabalha, o Espírito não vai lá e fala com aquela pessoa, diz isso aqui, e valoriza ela, dá uma validação para ela, ajuda, aquela pessoa se anima novamente, acende novamente, e se aquece novamente, e aí vai. E a caminhada é assim, irmãos, a caminhada é assim, é a gente trocando calor o tempo todo. Não é isolado, porque o isolado vai esfriar e vai virar o carvão seco lá. Você pega todo mundo aqui é bom de churrasco, né? Vai fazer um bom churrasco, pelo menos tenta, né? Aí acende lá. Qual é o princípio de acender a churrasqueira, irmãos? É espalhar os carvões ou juntar os carvões? Junta e toca fogo num pontinho ali, e aquilo vai aquecendo e vai incendiando a churrasqueira. Eu estou usando essa simbologia para a igreja é assim, irmãos. Às vezes tem uma parte da igreja que está fria, o Espírito vem e toca ali, e aquece aqui, e depois traz o calor para cá, e a igreja acende novamente, e aí a caminhada é assim. Não somente do ponto de vista espiritual. Às vezes a pessoa está precisando de ser aquecida emocionalmente, está passando por uma necessidade, está sofrendo uma solidão, um trauma, alguma coisa. Você chega com a palavra, porque a palavra de Deus é curadora. Nós temos um remédio na mão. A igreja tem um remédio na mão. Qual é o remédio para nossas vidas, irmão? É a palavra de Deus. Ela é curadora, creia nisso. É isso. Mas quantas vezes a gente se isola? Não tenho nada a ver com isso, não vou me meter nisso. Às vezes a própria pessoa, o que se isola, como é que diz assim, é um ato de egoísmo, de arrogância. Às vezes a pessoa se isola e não quer nem receber o cuidado. Isso é soberba. Nós aprendemos isso no núcleo, não aprendemos? Isso é soberba. Então, esse momento de troca, de aquecer, faz parte da convivência. É isso que Deus quer. Quando a gente está trabalhando nos núcleos, o importante não é a estrutura, o importante é o que nós estamos tendo de consciência. Podia ser qualquer outra coisa. Nós resolvemos que íamos colocar a igreja em núcleo de convivência, porque nós achamos que é mais fácil ter uma comunhão localizada de pessoas. Agora a pessoa não quer ir, eu não entendo. Não entendo. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro, tá? O propósito é esse. O propósito não é para fazer fuxico da vida do outro. O propósito não é para
ser mesquinho com o outro. Pelo contrário, o propósito é de estar junto, é de aquecer, é de trabalhar junto, é de levantar o outro. Este é o propósito da igreja. E esse é o propósito que nós pensamos. Então não fica de fora. Não fica de fora. E o último que Salomão vai falar está no versículo 12. Ele diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É a igreja. Nós falamos aqui, quem resiste ao diabo é a igreja. Igreja, irmãos. Tá certo? É a igreja. Do ponto de vista espiritual, esse apoio mútuo é extremamente importante para a nossa sobrevivência espiritual. É importante, Deus sabe disso. É assim que acontece. Nós precisamos espiritualmente estar juntos. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos sorrir com os que estão alegres. Nós precisamos chorar com os que estão entristecidos. Isso faz parte da nossa convivência. E nessa convivência a gente vai nos ajudando, nós vamos produzindo, nós vamos levantando uns aos outros, nós vamos trocando esse calor uns com os outros, se preocupando, abençoando a vida uns dos outros, e nós vamos nos defendendo do inimigo. Certo? A igreja cria espécie de, como é que chama aquele lá, tinha lá nos filmes, né? Cortina de, tinha uma parede invisível que não podia passar. Não lembro como era o nome daquilo lá, não. Hein? Parede de escudo, né? Aquela parede que criava, liga aí! Aí ligava aquela parede, quem vinha de lá para cá não vinha. Isso quem assistiu, Perdidos no Espaço. Fui longe, hein? Perdidos no Espaço. Depois os jovens aí pesquisem, Perdido no Espaço. Doutor, como era o doutor Spock? Né? Não, Spock não, era o doutor Smith. Doutor Smith, isso. E Dom está rindo porque tu assistia várias vezes, né, Dom? Deu saudade agora, né, Dom? Olha só. Então é isso. A igreja se fortalece, sabe? Apoio mútuo. A gente quer militar quando a gente vai colocar, se defender. Por exemplo, eu tenho que defender uma elevação, alguma coisa. Eu vou colocar meus soldados com o fuzil, cada um aqui de forma que o fogo daquilo aqui apoia esse aqui. E esse aqui apoia esse aqui. E assim a gente vai. A gente chama de apoio mútuo. Entendeu? Não se coloca um espaço grande, porque senão fica uma brecha, os inimigos vêm. Igreja tem que estar assim, ó. Apoio mútuo. E apoio mútuo significa quando o inimigo atacar aqui, eu ataco o inimigo aqui, ajudo o meu irmão. Eu vou em oração, eu vou em ajuda, eu levo a palavra de Deus para ele, eu ajudo ele. Agora, se você está dentro de uma comunidade e vê seu irmão ir para o abismo e você diz, isso é problema dele. Eu não estou dizendo para você ser dono e brigar com o irmão, não. Não é briga, não é por força nem violência, irmão. É pelo Espírito de Deus, por favor. Se você não tem uma palavra doce para aquela pessoa, ore por ela. Você está fazendo muita coisa. Mas não vai com palavra mais para baixo. Às vezes o diabo quer que a gente dê uma palavra dessa somente para o cara cair fora. E aí a gente é usado pelo diabo. Então tem que ter graça, sabedoria. E a igreja, assim, irmãos, quando a igreja anda nessa comunidade que o Salomão está dizendo aqui, a igreja não vira. Bota o versículo 7 novamente, por favor. A igreja não vira esta situação absurda debaixo do sol. A igreja vai fazer diferença embaixo do céu, embaixo do sol. Tem muito crente que acha que tudo que nós vamos fazer é lá para cima. Não.
Tem crente que vive lá no céu. Tudo dele é lá no céu, espiritual, tudo espiritual. Não. Nossa batalha é aqui embaixo. É aqui embaixo. A gente não pode deixar que situações absurdas debaixo do sol, irmãos. Nós vivemos ainda debaixo do sol, entende isso? E o reino de Deus já aconteceu lá em cima. Já está estabelecido. Porque Jesus, quando ora o Pai Nosso, ele diz assim: venha a nós o vosso reino. Por que que vem a nós? Porque o reino precisa ser vivido debaixo do sol. O crente quer ir lá para cima. Não é. É aqui nessa luta que nós vamos viver. Vamos orar, vamos lutar, vamos ajudar, vamos abençoar, vamos cuidar uns dos outros, vamos servir, vamos nos machucar, perdoem uns aos outros. A Bíblia é clara em tudo isso. Leve a carga uns dos outros. Chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegrem, orem uns pelos outros, aconselhem uns aos outros. É isso que a palavra de Deus diz. Tudo isso debaixo da graça de Jesus Cristo e debaixo da ordem do Espírito de Deus. Uma igreja dessa, o diabo não tem vez, não tem, irmãos. Não tem. E a luta dele é para que essa igreja viva querendo viver lá no céu e nunca aqui embaixo. Porque aqui embaixo o pau quebra. Enquanto nós estamos quebrando o pau, enquanto nós estamos sendo egoístas, enquanto nós estamos sendo individualistas, o diabo está batendo palma para a igreja. Ele disse: não preciso nem fazer trabalho, já está feito, eles fazem o meu trabalho. Eles já fazem a minha vontade. Agora, quando uma igreja começa a ser essa comunidade espiritual, crescendo na vocação, crescendo na graça, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, e quando essa igreja começa a desenvolver a unidade do Espírito, uns cuidando do outro, uns trabalhando com o outro, tendo empatia de ajudar um ao outro, de troca de palavras abençoadoras, aquecendo um ao outro. Ninguém aqui é frio, todo mundo aquecido, tá certo? E esse apoio mútuo de se defender, porque quando você, o último versículo, quando ele fala do último versículo, olha como ele fala. O último, 12. O 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Ou seja, ele dá a entender, dois conseguem se defender de algo que vem de fora para dentro. Dois se armam para defender da ameaça que vem de fora para dentro. É nessa união que nós vencemos o inimigo. É nessa união que nós prosseguimos. E as portas do inferno não prevalecem. Ela não vai parar a igreja. Quando nós andamos nessa unidade do Espírito, quando nós crescemos na vocação da palavra de Deus, nós vamos crescendo, irmãos. É isso que eu desejo. Esse é o desejo nosso aqui como igreja. Só isso, irmãos. É alguma coisa ruim? É alguma coisa ruim? Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado em nada disso. Deus está interessado no seu coração, só isso. Agora, quando você tem um coração na obra de Deus, no reino de Deus, tudo que é seu é do Senhor. É do Senhor. Tudo que você fizer é do Senhor. Se você for casar, vai casar no Senhor. Se você for escolher um trabalho, você vai escolher um trabalho no Senhor. Se você for fazer alguma coisa, você vai fazer no Senhor. Tudo o que fizeres, não é isso que diz a palavra de Deus? Tudo o que fizeres, façam para quê? Para a glória de Deus. Tudo o que fizerem. Então pensem nisso. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Então assim, olha, se você não pertence a um núcleo de convivência, eu quero convidar para que você se junte, você se achegue. Não vá nessa caminhada sozinho, não. Não vá, não. Não adianta, você vai se arrebentar. Vai se arrebentar. Esteja no núcleo de convivência, conviva no núcleo, participe. Tenha compromisso com o seu núcleo.
E ao mesmo tempo que a gente está nesse compromisso com o nosso núcleo, a gente está um compromisso com a igreja também, com o corpo de Cristo, com a família de Deus, com o templo do Espírito. Aí nós estamos juntos aqui. E aí, aquilo que Deus vai fazendo com a igreja vai sendo mais forte. Pastor Edés, venha orar aqui pela igreja, por favor. Andar sozinho, irmãos, andar sozinho, se isolar, é um ato de arrogância. Ato de arrogância. Não é o projeto de Deus. Nós temos que estarmos juntos. Nós temos que estar como igreja em compromisso, em comunhão. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, agradecemos a ti, ó Pai Santo, pela tua palavra, agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, a tua misericórdia para conosco, ó Deus amado. Nós nos colocamos na tua presença nessa noite, ó Deus amado, assim como foi pregado aqui, ó Pai, nós possamos estar juntos, uns com os outros, ó Deus amado, de mãos dadas, ó Pai Santo. Ó Pai Santo, toma a tua igreja nas tuas mãos, cada um de nós, ó Pai, que nós possamos ter esse compromisso de ser igreja, Pai Santo, de estar acompanhando os nossos irmãos, de sentir as alegrias, as dores, as tristezas, ó Pai Santo, estarmos juntos, ó Pai Santo, compartilharmos, ó Pai Santo, uns com os outros. Ó Deus vivo e poderoso, quebranta o nosso coração, que nós possamos a cada dia, Pai Santo, ouvir a Tua palavra, e ela possa nos confrontar, ó Deus amado, e ela possa nos levar a compartilhar com os irmãos, ó Pai, momentos que nós passamos, e nós sabemos que muitas vezes nós não conseguimos vencer sozinhos, ó Pai. Claro que nós temos o Senhor conosco todos os dias, ó Pai, mas a companhia desses irmãos, ó Deus amado, dessas irmãs, ela nos fortalece, Pai, ela nos dá graça, ó Pai Santo e poderoso, ela nos sustenta, Pai Santo. Ó Deus vivo e poderoso, a Tua palavra diz ali que um cordão de 3 dobras, ele é mais forte. Isso significa, Deus amado, que se nós estivermos juntos, que nós estivermos compartilhando com os irmãos, ó Deus amado, os nossos problemas, as nossas vitórias também, ó Pai Santo, todos são fortalecidos, a Tua igreja é fortalecida, Senhor. Então, ó Deus amado, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai Santo. Toma os nossos corações nas Tuas mãos, ó Pai Santo. Transforma-nos, ó Pai Santo e poderoso. Aleluia. Que nós não sejamos egoístas, que nós não sejamos, ó Deus amado, solitários na nossa caminhada, mas que nós sabemos já que o Senhor está conosco e que nós podemos contar com a igreja, com os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso lado, ó Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Repita comigo: o Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas. Amém. Olá, igreja! Espero que a sua semana tenha sido abençoada. Se você foi ao Núcleo de Convivência Cristã, os nossos NCCs, você pôde refletir sobre a mutualidade do servir e aprendeu que o servir ao próximo é uma das nossas missões aqui. Se você ainda não está ativo em um NCC, eu insisto, procure aquele que você mais se identifica e comece a frequentar. São ambientes agradáveis, onde é possível refletir sobre a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, compartilhar nossas vivências. E por falar neles, hoje vamos destacar o NCC Vida, liderado pelo João e pela Suzana. O Vida se reúne no Casarão, que é o nosso espaço Betel, e fica logo ali em frente o Parque de Águas Claras. O NCC Vida é voltado para os pais de crianças, e não por acaso que se reúne no espaço Betel. Lá as crianças têm toda a estrutura do Betel Kids e podem aprender com as tias do Kids, enquanto os pais compartilham em outra sala. O NCC Vida se reúne aos domingos pela manhã.
De segunda a sexta, temos oração pelo Zoom, das 7h30 às 8 horas. Quarta, pela manhã, às 8h30, temos a reunião de oração presencial aqui na igreja. No próximo sábado, dia 4, teremos o Manifesto da Juventude 180. Vamos ter a participação muito especial da banda Hop. O manifesto vocês já sabem, muito louvor, brincadeiras e muita comunhão. Então você que é jovem ou adolescente não vai faltar e traga um convidado. E atenção casais, na véspera do dia 15 de novembro, o Ministério de Casais vai promover o evento Casais em Ação. Será no sítio Quincadona, com uma programação especial. As vagas são limitadas, então faça logo sua inscrição. Dia 14 e 15 de novembro. Lembrando que dia 15 de novembro é o feriado da Proclamação da República. Então não tem desculpa, hein? É isso, até a próxima!